Olá pessoal, tudo bem? Agradecemos à espiritualidade superior por estar sempre conosco em cada momento da nossa vida e por vocês que estão aqui assistindo nossos vídeos no nosso canal. Agradecemos a todos vocês e que vocês tenham muita paz, muita saúde, muita prosperidade, ok? Vamos falar rapidamente aqui, pessoal, de um estudo que eu prometi, que eu prometi no outro vídeo sobre a questão do reino da transitoriedade, que nós não sabíamos que tinha, né? São informações novas da espiritualidade, relativamente novas, vamos dizer assim, porque nós pensávamos que era só reino mineral, vegetal, animal. Antigamente até os humanos se incluíam no reino animal, né? Mas agora nós temos o reino hominal. E mais temos o reino angelical, temos o reino de homem planetário, né? São reinos acima do nosso estágio evolutivo de seres humanos. Mas tem um reino que nós basicamente não conhecíamos, e essa informação é relativamente nova, né? Foi passada pelos extraterrestres, né? Com a espiritualidade, espíritos evoluídos extraterrestres, que nos passaram, né? Que são espíritos que trabalham junto aos engenheiros celestiais, né? Ao grupo de engenheiros que programam os mundos e que programam as encarnações para todo tipo de evolução, inclusive a nossa do reino hominal. Mas é o reino chamado de transitoriedade. O que é, na verdade, a transitoriedade? O reino de transitoriedade, ele é a passagem entre o reino da natureza e outro. Ou seja, todos os reinos da natureza têm uma passagem, né, entre um e o outro. Então, quando um espírito está em evolução em um reino, que ele chegou o seu ciclo máximo, né, de evolução naquele reino, ele vai passar para outro reino. Ele vai passar para um reino mais evoluído. E entre um reino e outro existe o reino da transitoriedade, ou seja, em todas as passagens de todos entre um reino e outro há a transitoriedade. A transitoriedade é onde é uma espécie de estágio intermediário entre uma evolução e outra, que o espírito passa, né, para o seu progresso infinito, onde ele irá alcançar a condição de ser cósmico, né, ou ficar estagiando, trabalhando nas esferas superiores, como arcanjos, né, como anjos, como serafins, né, como os principados, como homem planetário, homens de planeta, né, que são os espíritos que em evolução trabalham em vários orbes ao mesmo tempo, que já têm capacidade para estar em vários orbes ao mesmo tempo, envergando corpos diferentes em orbes diferentes ao mesmo tempo. Então, o reino de transitoriedade tem todas as passagens de reino, dos mais inferiores aos mais superiores. E nessa condição de reino que muda, né, que vai mudar, nós temos os representantes, ou seja, temos os seres mais evoluídos de cada sistema, de cada evolução, para representar esse sistema de transitoriedade. Está até anotado aqui, ó. Do reino de mineral para o vegetal, ou seja, nós temos o reino mineral que ele vai evoluir para vegetal, mas nesse entremeio nós temos a transitoriedade desse sistema aqui, entre mineral e vegetal. E os que representam esse reino de transitoriedade aqui neste momento são os vírus, né? Diz a espiritualidade que os vírus representam o reino de transitoriedade entre o reino mineral e o vegetal. Olha só. Depois nós temos, quando o espírito evolui para vegetal, que ele passa várias experiências no vegetal, até porque mais futuramente nós vamos fazer um estudo sobre essas questões dos reinos, mais profunda. O reino vegetal, ele dá capacidade ao espírito de evoluir em vários tipos de vegetais. E, inclusive, quando um vegetal morre, outro espírito assume aquele corpo vegetal, né? Mas isso nós vamos ver futuramente. Mas do reino vegetal para o animal,
Os representantes são os insetos, ou seja, as abelhas, formigas, elas estão num reino de transitoriedade entre o vegetal e o animal, tá? Então, diz a espiritualidade que os insetos, eles não são propriamente uns animais ainda, eles estão no reino de transitoriedade para o animal, certo? Eles são os representantes desta turma aqui, né, falando desta forma. E do reino animal para o reino humano, nós temos o símio, né? Os macacos, eles são os maiores representantes do reino animal para o reino hominal, tá? Para o reino humano. Então, os macacos, apesar de ter outras espécies, né, muito evoluídas, como os cães, né, os gatos, os cavalos, porcos e tal, eles são seres já em adiantado estado, estão vivendo as experiências, um exemplo aqui como porcos, mas eles irão passar a animal maior, de maior porte, de maior inteligência, como o cavalo, né? Depois o cavalo ele vai ter experiências, né, mais domésticas, como os gatos. Depois os gatos, os espíritos gato, eles terão experiências mais avançadas, como os cães. São mais ainda avançados, mais inteligentes pela sua intuição. Eles não têm ainda a centelha divina do raciocínio, eles vivem por instinto, não é? Porque vocês veem que eles, as fêmeas em si, elas cruzam pelas ruas, né, com os animais, eles não têm noção, eles só têm o instinto ainda, né? Porque se tivessem noção, eles não fariam aquilo. Então, eles estão vivendo ainda num estágio mais primitivo, logicamente. Mas os macacos, os símios, eles são os espíritos desse grupo aqui dos animais, os mais avançados e os que estão, né, são os representantes, na verdade, desse grupo de transitoriedade, desse reino de transitoriedade entre o animal e o humano. Então, os espíritos que estão ali evoluindo nessa inteligência de macaco, ele vai passar com outras experiências para um ser humano mais primitivo, né? Que ainda vai levar em conta muito seus instintos, um ser humano que ainda não vai estar muito ligado à espiritualidade, logicamente, porque ele vai estar em espírito instintivo, compreende? Então essas pessoas às vezes que não têm noção dos que estão fazendo, né? Matam, roubam, eles não têm ainda, vamos dizer, eles têm a centelha, mas eles não fazem ainda a questão de conhecer, é porque eles estão vivenciando, né, uma recém-encarnação de um símio para um humano. Compreende, pessoal? Diz a espiritualidade. Então são pessoas, por isso é que são pessoas que mesmo fazendo o que fazem, nós não podemos, né, ignorá-los, nem podemos odiá-los, porque nós também passamos por esta fase da transitoriedade entre os animais, né, e o ser humano. Porque o ser humano em mais estágio avançado, porque nós também como humanos temos vários estágios, né, de frequência vibratória, né, de moral, de espiritualidade, de conhecimento espiritual, né? Temos toda uma sequência, e vamos vivenciando experiências né, milhares de experiências como humanos, né? Já vimos ao longo das eras, né, já fazendo parte do reino hominal, mas sempre de um símio para o humano. Fomos um símio, fomos outras coisas mais, fomos até um mineral, né? Mas passamos por sistemas de transitoriedade também. Todos nós passamos, né? Então, o intermediário depois entre o humano, né, e o reino angelical, né, é justamente também um sistema de transitoriedade, né? São esses sistemas que a Terra está passando, as dimensões que vão se avançando nos orbes e vão purificando, né, os corpos, as raças, né? Espíritos evoluídos vão reencarnando em mundos mais com frequências mais avançadas. Por isso é que a Terra não pode ter mais esse tipo de ser humano, né, que mata, que rouba, que estrupa, que deseja mal. Vamos sair então desta frequência, né, pessoal? Se a gente quiser ser uma coisa melhor futuramente, né? A não ser que nós não queiramos. Mas se quisermos, estamos buscando o caminho
Estamos procurando esse rumo correto aqui, a cada dia, a cada minuto, né? Procurando ajudar o próximo, sem nos envolver nos problemas dele. Como eu sempre gosto de abrir um parênteses, falar sobre essa questão, que tem pessoas que se envolvem nos problemas dos outros, mas se envolvem de certa forma que acabam acarretando um karma para si. Ok, pessoal? Não vamos, portanto, nos envolver com os problemas dos outros tão profundamente. Vamos ajudar na melhor forma possível, sem nos envolver, ok? Profundamente, porque aquele karma daquela pessoa é dela, é ela que tem que resolver. Ou seja, a espiritualidade diz que 155 anos seria o ideal para nós acabarmos com toda a nossa programação kármica. Eu vou até falar futuramente em outro vídeo sobre esse assunto. Toda a nossa programação kármica, porque nós temos um DNA atual e temos um DNA do futuro, tá? O atual é um DNA que a gente vem ao longo do tempo, das últimas encarnações, procurando sanar esses resgates aí, né? E o DNA do futuro, o pós-DNA, é um DNA que está no nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual, este DNA do corpo espiritual, está esperando só as impressões que nós vamos colocando através dos nossos atos atuais e que vão envolver e vão programar a nossa encarnação futura. Então, às vezes, quando um espírito vai reprogramar a sua encarnação futura, ele nem tem muito como argumentar com os mentores na hora que senta, né? Se ele tiver capacidade para isso, né? Sentar para argumentar e programar como é que será a sua próxima encarnação, porque ele não tem álibi. Ele errou tanto que ele não tem como envolver, né? Passar uma cantada nos mentores e dizer, não tem como, porque aquilo é uma tela mental, é uma tela de cinema que se apresenta na frente do grupo e que vai mostrar o que se foi feito agora. Então, o que nós estamos fazendo agora, pensando, agindo agora, é a nossa programação futura. Pense, como será a minha futura encarnação? É o que eu estou fazendo agora, tá? E se der tempo, nós vamos o quê? Vamos resgatando rapidamente isso, porque diz a espiritualidade que seria necessário 155 anos para resgatar todo o karma do passado e esse agora, para adentrarmos numa nova encarnação completamente limpos, né? Mas tem a chamada inversão kármica, que eu também vou falar em outro vídeo, tá? Que não é assunto no momento, porque é um assunto mais longo. A inversão kármica faz com que até um suicida, na próxima encarnação, ele não venha, né, com defeitos físicos que acarretaram aquele pensamento infeliz que ele teve na encarnação passada, ao se suicidar. Porque há uma inversão kármica, a próxima encarnação fica anulada na questão de programação, e ele só vai se resgatar na outra encarnação, né? Mas isso quando há inversão kármica. Isso aí é um assunto para uns próximos vídeos, certo, pessoal? Mas voltando ao assunto agora aqui da nosso reino transitório, de transitoriedade, então nós fomos, né, um macaco que não pensou direito, né, porque estava na transitoriedade, vivia distintos, mas nos adentramos ao reino hominal, que também é um reino que já vamos passar, já temos um conhecimento, já temos um raciocínio, já temos um agrupamento de centelhas divinas, com informações dentro de nós que fazem com que nós pensemos duas vezes antes de cometer alguma coisa errada, né? Nós já estamos aqui, quem está vendo esse vídeo, já está numa situação de pensar duas vezes para não fazer besteira, né? Agora, quem vive ainda no instinto está mais ligado às consciências mais atrasadas, né, do setor hominal, que estão mais ligadas ao setor animal do qual viemos. Ok, pessoal? Eu acho que deu para entender. Se não entenderam, podem me fazer as perguntas a respeito desse assunto aqui, transitoriedade, porque os assuntos envolvendo outros reinos mais avançados e envolvendo todos os assuntos que eu acabei de falar, né, as hélices do DNA atual, DNA futuro e tudo mais, nós falaremos em outros vídeos, ok, pessoal? Então, por exemplo, os insetos, apesar de serem transitórios, sofrem expansão do espírito semelhante à de um animal, porque há uma expansão
de células para ele se tornar um animal. Também vai ser explicado em outro vídeo, no vídeo que eu falar sobre essa questão aí das transitoriedades também. Cada inseto é um espírito, mas estreitamente ligado aos espíritos que possuem a mesma expansão e evolução, ou seja, de uma mesma espécie. Então, pessoal, cada espírito e espécie se unem, formando, dando uma explosão, né? Quando há aqueles insetos que se unem com o outro, porque sozinho ele não pode fazer essa questão aqui, ele não pode evoluir, ele sai da transitoriedade, né? E vão para o reino animal, mas precisa de ter vários insetos com a mesma evolução, todos eles são espíritos diferentes, mas que unidos formam uma expansão de consciência, o que vai acarretar que eles passem ao reino animal, tá? Vai ser explicado também em vídeos futuros. Por exemplo, o formigueiro, né? Essa estreita ligação é observada também no caso das abelhas e das formigas, né? Porque vocês podem reparar que as formigas, elas obedecem a um critério, né? Elas obedecem a um chamamento que é o espírito comandante daquele grupo. Vocês podem reparar, porque eles todos trabalham, né, naquele sentido ali de levar comida para o formigueiro, de levar alimento para a abelha rainha, que está ali naquele caso representada, né, se representando pelo espírito grupo daquele formigueiro. Cada formigueiro tem um espírito grupo, e cada espírito e cada formigueiro junto, cada grupo de formigueiros tem um espírito grupo que comanda todos os formigueiros. Você pode reparar que elas trabalham incessantemente no caminho correto da onde elas têm que ir. É por instinto, né? O formigueiro é altamente organizado pelo fato de haver uma estreita ligação espiritual entre todas as formigas de um mesmo formigueiro e, consequentemente, daquele formigueiro com outros formigueiros. Quando eles se unem por espécies, né? Porque os espíritos de cada formigueiro, as espécies das formigas, elas são diferentes. E então, quando se unem por evolução a formigueiros de mesma espécie espiritual, há uma expansão e aqueles espíritos ali individuais se tornam um espírito que vai avançar, ok? Se tornam um espírito grupo que vai avançar para o setor animal. Os espíritos são individuais, mas o grupo é um espírito grupo, ok, pessoal? Então, quanto mais evoluído é o inseto, a ligação espiritual vai se enfraquecendo. Mas por que isso acontece? Porque ele vai se expandindo, né? Ele vai ficando mais evoluído por si mesmo, por si próprio, e a ligação espiritual vai fazendo com que ele passe a outra evolução, né? E a ligação com aquele formigueiro vai se acabando, a ligação espiritual com o formigueiro. E para aquele formigueiro viram outros espíritos, né, que vão emergir, né, do setor, então, vegetal, do setor vegetal para o animal, certo, pessoal? Então, ao atingir o estágio animal, esta ligação é conhecida como instinto animal. Essa ligação que eu estava dando o exemplo agora das formigas, é conhecida como instinto animal, que é a facilidade de um animal transmitir as regras básicas de sobrevivência a outro da mesma espécie. Ok, pessoal? Então, as regras básicas, um exemplo de uma abelha, né? De um casulo, né? De abelhas, que elas todas levam, né, ali aquele néctar para aquele casulo, criando mel, criando própolis, criando uma série de coisas que fazem bem para nós, elas estão trabalhando a nosso favor, né? Então, mas cada uma é um espírito que está no setor da transitoriedade. Quando elas todas se unirem e acabar o ciclo delas, espiritual, elas vão passar, né, para seres hominais, elas estão na transitoriedade. Ok, pessoal? Então, elas vão passar, na verdade, de animal para símios, né? Na verdade, para animais mais avançados. Elas estão na transitoriedade, não vão passar, como eu falei agora, para hominal, não. Elas vão passar para animais. Os animais de maior porte, animais mais avançados, animais que possam, por instinto, já ter um instinto mais avançado de compreensão.
Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos continuar estudando assuntos que envolvem a nossa Terra, que envolvem a nossa evolução moral, física e principalmente espiritual. Vamos nos desligando da matéria, pessoal. Eu quero dizer assim, desligando da matéria no conhecimento, né? Porque precisamos estar ligados com o nosso corpo físico, sim, né? Precisamos, sim, cuidar do nosso corpo físico, né? Fazer uma boa alimentação, né? Não ter vícios, né? Procurar ir se desfazendo dos vícios, né? Das noitadas, que nós não vamos nos levar a nada, né? Precisamos nos inteirar mais dos assuntos espirituais, que é para o nosso futuro. Fiquem com Deus. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Continuem mandando suas perguntas. Beijos.